Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre duas polêmicas envolvendo a série Bridgerton, que é incrível, já adianto sobre isso, e a outra envolvendo Grey's Anatomy. Ah, mas Edu, por que você não faz vídeo separado? Gente, porque eu acho que essas duas polêmicas não daria suficiente para um vídeo que eu gostaria de fazer, conversar e passar a minha mensagem, e essa também de Grey's Anatomy até daria um vídeo, mas eu já quero emendar aqui nas polêmicas e falar polêmicas da Shonda, né? Polêmicas Shondaland. Mas enfim, vamos lá começar então por Bridgerton, que é uma série incrível. Eu poderia ficar falando o resumo do que eu gostei, do que eu não gostei, do papapá, nota 10, papapá. Enfim, a nota que eu dou pra série, mas não adianta, porque vocês aí, vocês podem dar um Google aí no YouTube, escrever Bridgerton e ouvir várias resenhas incríveis sobre Bridgerton. Se é que vocês já não assistiram essa série de tanto que as pessoas falam, porque é incrível, é perfeita, não quer dizer, tem defeitos que a gente já vai comentar aqui, mas é uma série muito, muito, muito incrível, tá? Então eu não vou ficar me estendendo aqui sobre Bridgerton, só assistam se você ainda não assistiu, e se você já assistiu, você sabe das quais cenas polêmicas eu tô falando. A primeira delas é ter personagens negros como empoderamento. Gente, isso é absolutamente incrível, 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 incrível. Eu amei que a Shonda sempre traz o empoderamento feminino, negros, ela coloca personagens gays também para combater o preconceito. Eu acho incrível como a Shonda cria, como ela faz esse universo todo. A Shonda, ela é fantástica, gente, sem defeitos. Quer dizer, alguns defeitinhos, mas no geral, ela é o que mais se aproxima da perfeição, porque não tem gente perfeita, mas a Shonda, ela é incrível. Daí muita gente falava, ah, mas não retratou a realidade, porque a Shonda simplesmente colocou gente negra no poder, e o negro como personagem principal, o Duque aí e tal. Mas, gente, a Shonda respondeu essas perguntas falando claramente que ela não queria passar uma realidade de como as coisas eram. Ela queria contar uma história de ficção, né? Assim como a história O Duque e Eu é uma história de ficção, só que colocando, né, o empoderamento aí das pessoas que são negras. E eu achei isso muito legal, porque é uma sacada muito incrível. Ninguém pensa sobre fazer isso. A Shonda foi lá, deu a cara a tapa e fez. Isso é, pra mim, fantástico. Tanto que algumas pessoas vêm reclamar e falar, ah, mas na época não era assim. Eu repito, né, o que a Shonda falou. Falou, gente, mas a Shonda não quis passar exatamente a realidade como era nos mínimos detalhes. Ela quis, sim, passar um universo talvez um pouco mais clássico, mas com personagens aí com empoderamento. Isso foi um espetáculo. Então, essa primeira polêmica, pra mim, está resolvida com essa entrevista aí da Shonda, de que foi incrível, ela fez tudo pensando nos mínimos detalhes e ela, como sempre, arrasa. A segunda polêmica é sobre a cena da Daphne e do Simon. Se você já assistiu, ou não, né? Se você não assistiu, isso pode ser um spoiler, então cuidado. E se você assistiu, vamos recapitular rapidinho. O Simon e a Daphne se casaram sob a condição de que ele não teria filhos. Durante o casamento, ela descobre, porque ela até então não tinha tanta informação de como funciona essa questão de fazer filhos, né? E daí ela descobre, ela pergunta para uma colega lá dela, e daí ela descobre, e daí ela, né, sabe que o Simon está mentindo para ela. Então ela age de uma certa forma em que estão classificando a situação como estupro. É que assim, é muito complicado. Pela legislação brasileira, você precisa estar sob grave ameaça, lesão ou grave ameaça. E não foi o caso dessa situação. Então, pela lei brasileira, pela jurisprudência, não seria considerado estupro, né? Eu acabei vendo um vídeo aqui jurídico sobre esse assunto, foi bem legal. Inclusive, acho que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês irem lá assistir. E nessa visão de advogado, realmente, visão de jurisprudência e lei, não houve grave ameaça ou lesão. Mas a gente classifica a gente como pessoa mesmo, que a partir do não, isso sim seria considerado estupro. Nessa situação, pelo que eu me lembro quando eu assisti a cena pela primeira vez, não houve exatamente que ele falou assim, que ele não queria, né, com ela, né? Eu não vou falar a palavra porque eu tenho medo do meu vídeo ser aqui desmonetizado. Mas ele não falou que ele não queria, ele foi. Tanto que ele sentiu muito prazer e ela também, em determinado momento. Pelo menos foi a expressão da atriz, do personagem, né, do Duque, e também da personagem Daphne. Então ela quis, ele também quis, então eu não vejo ali como um estupro. Teve um momento em que ele falou em parar, ela não parou. A partir dali pode ser classificado estupro, mas não pela lei brasileira. Então, assim, é complicado. Eu realmente não tenho uma resposta para essa situação. Eu acho que vai muito da visão de cada um. Eu não acho que a Shonda quis passar essa visão pela história da Shonda, pela história dos, né, da Shonda que a gente conhece. Acabei de falar pra vocês da questão do empoderamento, dos personagens gays que ela coloca em Grey's Anatomy pra empoderar essa situação, pra colocar as pessoas a aceitarem. Então eu não acho que foi a visão da Shonda, eu não acho que ela quis passar isso. Tanto que ela melhorou muito a cena do livro, que efetivamente foi um estupro, a cena do livro, porque ele estava embriagado. Então ela se aproveitou dessa situação, mas estamos falando de uma outra época também, quando o livro foi escrito, a época em que se passava. Então é complicado opinar sobre isso, tá? Mas não temos uma resposta.
eu acho que vai da cabeça e da interpretação de cada um, mas considerando todo o universo Shondaland, eu não acho que isso tenha sido um estupro, até porque os personagens não tinham essa intenção. Eles eram casados, estavam ali se divertindo e tal, né? Eles estavam o tempo todo fazendo as coisas que casados fazem, e eu não acho que tenha sido. Então, essa a minha opinião. Tá, então eu falei sobre aqui as duas polêmicas sobre Bridgerton. A primeira, que eu achei muito legal, que a Shonda fez. A segunda, eu não sei se ficou muito bem encaixado. Gente, eu tô suando porque tá muito calor, então eu tô fazendo isso por vocês. Tô sem ventilador aqui, numa estufa. Não esquece do like e de se inscrever no canal, tá bom? Então, achei legal que a Shonda fez esse primeiro, e o segundo, aí fica um pouco da interpretação de cada um, embora eu não acho que a Shonda tenha feito isso de propósito, ou tenha feito isso de caso pensado, tá? Embora tenha gerado muito burburinho. Não digo que é mimimi, porque realmente é uma questão polêmica, eu acho que é uma questão que precisa ser levantada assim e discutida para que não se repita. Então, que a Shonda conserte isso e não faça assim das próximas vezes, ou faça de uma forma que não pareça um estupro, como foi no livro. O terceiro ponto que eu gostaria de falar pra vocês é sobre Grey's Anatomy. Então, tô saindo de universo de Bridgerton e tô indo pra Grey's Anatomy. Se você gosta, me acompanha aqui, tá? Em Grey's Anatomy, a gente vê muito a questão do empoderamento feminino. As meninas vão lá, são super empoderadas e tal, e é incrível. Tá bom, mas eu quero compartilhar uma história com vocês de vida real. Eu tive uma amiga que ficou grávida, e daí ela ia tirar, normalmente as mulheres tiram 5 meses de licença maternidade, ela tirou 3. Daí eu achei aquilo já um absurdo, não ela tirar 3, mas o trabalho dela ter dado só 3 meses pra ela, e ela acabou voltando no segundo mês depois que ela teve o bebê. E daí eu falei pra ela, olha, biologicamente falando, eu já pesquisei sobre isso, a criança precisa da mãe nos primeiros meses. Dizem até que 5 meses seria muito pouco, o ideal que seria, sei lá, 6, 7, 8 ou 1 ano, né, da criança se adaptar ali e ter o desmame da mãe, porque é importante, biologicamente é importante, se não traz consequências a curto prazo, traz consequências a longo prazo, né, de estresse, de doenças, enfim, isso é comprovado científica e biologicamente, então não acho legal que a mãe e a criança percam um vínculo tão cedo. Estamos falando de 3 meses, que acabou sendo 2, e ela voltou a trabalhar. Tá, falei sobre isso. Shonda tem uma mania de que as personagens que engravidam levam os bebês no dia seguinte em que elas só têm o parto, no dia seguinte levam os bebês. Quem fez isso? A Miranda, ela não descansou, ela simplesmente não conseguia ficar em casa, tá? É incrível que você tenha uma personagem empoderada que não consiga ficar em casa, queira trabalhar, mas ficar levando o bebê para o trabalho é algo que você pode incentivar as mulheres, né, que não podem levar os seus bebês para o trabalho, a irem trabalhar no dia seguinte do parto. Ai, Edu, mas isso é meio mimimi, isso é meio absurdo. Gente, não. Isso força uma imagem de que a mulher precisa estar o tempo todo ali participando para não perder o trabalho dela, para não deixar o posto de trabalho em aberto, para que ela não tire licença maternidade. E isso é um absurdo. Eu acho que isso é uma polêmica que ninguém discute em Grey's Anatomy, e todo mundo devia colocar a mão na consciência e discutir sobre isso, tá? Então, assim, a Miranda, você vê que ela faz isso, todas as personagens, a própria Meredith, tem aquela... Ai, que tá com o Owen agora, que engravidou do Owen na 16ª temporada, ela acabou de fazer, a Ted acabou de fazer isso. A personagem também que ficou lá com o Jackson fez isso também. Então elas têm o bebê, no dia seguinte elas estão trabalhando e levando as crianças para o hospital, para o ambiente de trabalho. Legal, se todo mundo pudesse levar o bebê para o ambiente de trabalho, mas a gente sabe que a realidade não é essa, tá? Não é nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, então não é legal isso da Shonda ficar enaltecendo... Ok, é legal ela enaltecer a mulher, mas ela ficar enaltecendo que a mulher precisa trabalhar no dia seguinte, que a mulher não pode ter um descanso, ela não pode ter a licença maternidade, ela não pode dar atenção para o filho, e eu aqui estou jorrando suor, gente. Olha, vida de YouTube é sofrida. Então, é uma polêmica que eu nunca vi em discussão, eu nunca vi em pauta, e eu acho que isso precisa ser discutido, eu acho que isso precisa ser levado até a Shonda e falar, cara, para aí, suas personagens são feministas, tal, são super empoderadas, mas elas precisam da licença maternidade, eu acho que isso é super importante. Daí a gente pode entrar numa outra polêmica, o pai também precisa tirar licença paternidade. Gente, concordo, mas aí é um outro assunto, é uma outra modalidade, é uma outra forma de mudar a legislação. Por enquanto é isso que temos. Eu acho que não é legal as mulheres ficarem trabalhando no dia seguinte que elas têm o filho e parto, porque isso passa uma mensagem completamente errada. Acho que é uma mensagem que a Shonda nem sabe que ela está passando, mas ela está sim passando. Se você concorda comigo, se você nunca pensou sobre isso, se você quer dar a sua opinião sobre algumas dessas polêmicas aí do universo Shondaland, comenta aqui embaixo. Se você sabe de alguma outra polêmica que esteja rolando aí em Bridgerton, em Grey's Anatomy, que também é uma série incrível, comenta aqui embaixo pra gente debater. É legal debater, eu gosto de debater isso com vocês, tá bom? Só não esqueça do like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!